Muito bom dia, né? Estamos aqui com o nosso cafezinho, nosso chafé, né? Tá parecendo um chá. E mais um dia, né? Nessa sexta-feira, a qual nós estamos aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor, né? Que Deus tem ministrado no nosso coração, né? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né? E eu convido você a permanecer aqui. No final nós teremos oração, né? E vamos desfrutar, né? Do nosso cafezinho juntamente com a palavra de Deus. Bom dia, Dani. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Deixa eu ajeitar aqui, né? Bom dia, irmão Jamir. Essa semana tá terrível para poder estar aqui cedo. Misericórdia, né? Mas nós estamos para a glória de Deus, pela misericórdia infinita do Senhor, né? Que nos mantém de pé. Bom dia, Tati. Bom dia, irmão Jamir. Nós vamos, né? Ontem nós estivemos no livro de Êxodo, no capítulo 16, né? E nós vamos pegar aqui o finalzinho. Bom dia, Fernanda, paz. Nós vamos pegar aqui o finalzinho do versículo 16. Nós vamos voltar nele, né? Sem mais delongas, porque já tá tarde. Nós vamos voltar nele para ver, porque ontem nós falamos sobre o maná, sobre a provisão de Deus, né? A qual o Senhor enviou ali no deserto, numa situação de dificuldade a qual o povo estava enfrentando. E nós vimos ali o milagre de Deus, né? No meio daquele povo. Então, certamente o Senhor vela, né, sobre a palavra para que ela venha se cumprir. Deus tira, né, o povo do deserto, do Egito ali, eles vão passando pelo deserto, eles precisam de quê? Comida. Eles precisam. Só que às vezes não é somente você precisar, é a forma que você fala com Deus. Bom dia, Rosário, bom dia, irmã Naí. Eu gosto demais da irmã Naí, gente, demais. Tem que ver ela, tem que dar um abraço nela. Gosto demais dela. Ela entra na live e fala: Ô Jesus, a irmã Naí tá na live. A palavra de Deus vai dizer, né? Lá hoje nós vamos estar lendo no capítulo 17. Eu só vou voltar aqui. Hoje nós vamos estar aqui em Êxodo 17, né? Dani, se você puder deixar aí. Êxodo 17. Vamos voltar no finalzinho do 16, que vai dizer assim: em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, né? Vou fixar aqui. Durante o quê? Durante 40 anos eles comeram aquele maná. Até chegarem a uma terra inabitável, né? Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte, né, de uma arroba, ou seja, a provisão de Deus em cenários difíceis, em cenários que aparentemente não tem nada para acontecer, aparentemente de escassez, de todo tipo de coisa, a provisão extraordinária de Deus, ela dura até o cumprimento da promessa. A provisão de Deus, ela dura até a promessa de Deus cumprir na totalidade. Enquanto a promessa ainda não cumpriu, mas você ainda tem a força para caminhar em direção a ela. Enquanto não aconteceu ainda o milagre, mas você tem saúde para caminhar em direção àquele milagre que Deus falou. Enquanto você não chegou à terra que o Senhor disse, você está tendo meios, recursos para lutar em direção àquilo que Deus falou com você. Então, esse maná aqui, ele sustentou o povo durante todo o tempo que eles precisaram passar, né, por aquele deserto, né? E nós vemos na palavra que quando o povo recebe esse maná, agora nós vamos lá no livro de Mateus. Gente, o Senhor, ele ministrou algo tremendo no meu coração. Mateus, capítulo 14, né? Mateus, capítulo 14, eu vou fixar aqui. Mateus, se eu conseguir, né? Que eu acho que não fixa 2 comentários, não. Mateus 14, 13, né? Então lá nós vamos ver sobre a primeira multiplicação de pães, né? Então o que acontece? A primeira multiplicação de pães acontece no tempo... Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai ficar. Acho que não fica não, né, Dani? Fica 2 não. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13, vai dizer assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos
E lhes disseram: o lugar é deserto, vai e é adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos preocupados com o povo que estava ali com fome. E aí, olha o que Jesus disse. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nossa, Jesus, né? Ele é lindo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui, senão que 5 pães, ó, de novo, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, aquele povo estava ali para ouvir a palavra. Eles estavam ali ouvindo a palavra. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu deles, mas eles não tinham, não sei se vai focar aqui, ó, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Então a Bíblia diz, ó, então ele disse, trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, a organização, sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, né, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e criança. A contagem, né, era sempre, contavam os homens, né, porque eram os chefes de família. Então ali, cada 5.000 homens, imagina ali, aqueles que eram casados, tinham mulheres e famílias, então foi muito mais de 5.000 pessoas que comeu da multiplicação dos pãezinhos, né, dos 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães para 5.000 homens, é só Jesus que faz isso aí, né? Então, quando a gente vê essa palavra aqui, Jesus, ele multiplica. Jesus fez o quê? Multiplicou. Então, se Jesus multiplicou o pão e o peixe lá, o que vai acontecer? Isso sugere que ele já tinha dado lá atrás, nesse deserto. Ele já tinha entregue o pão. Ali ele chegou para multiplicar. Deus, quando deu algo, isso aí lembra a gente a parábola dos talentos, né? Quando você lembra da palavra dos talentos, você lembra de que ele entrega para que você o quê? Multiplique. Jesus, ele vai te entregar algo se você for multiplicar. Ele vai fazer algo na sua vida para que você venha multiplicar. Então, o que vai acontecer? Ele derrama o maná lá no deserto. Ele entrega esse maná lá no deserto, Deus entrega. Esse pão representa também o quê? Esse pão representa Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ali já estava apontando para Cristo esse pão. A rocha também estava apontando para Cristo, né? Nós vamos ver aqui também no 17. Então, ele multiplica. Você observa que lá no Novo Testamento, Jesus chega e pergunta, o que vocês têm? Porque lá no deserto eu já dei a vocês. Então aqui, quando chega o tempo da aliança, eu venho para multiplicar. É maravilhoso isso, né? E no capítulo 17 do livro de Êxodo, né? Nós vamos dar continuidade. A palavra de Deus fala, a água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. De novo, não tinha água para beber. Olha só, né? Deus provando mesmo a fé do povo. Conforme a ordem do Senhor, acamparam lá, né? Mas não havia água. Por essa razão, queixaram-se a Moisés, de novo. Isso é a gente, reclama de tudo, murmura contra tudo. Qualquer coisinha a gente está reclamando, esquece dos benefícios que Deus já fez. Esquecemos das coisas que o Senhor já entregou. E no menor sinal de dificuldade, mas você vai falar, mas água é o básico que a pessoa precisa. Gente, mas eu não estou dizendo que eu não faria isso, porque se estivesse lá, provavelmente estaria murmurando também. Porque a gente é desse jeito, a gente reclama de tudo, né? Mas se você parar para pensar, enquanto a gente está dentro de casa, no conforto da nossa casa, lendo a palavra, não estamos naquele cenário. Isso conta muito. Não estamos num cenário de escassez de água, né? Glória a Deus, né? Que falta água durante o dia, mas deixa os reservatórios aqui tudo, né, organizado. Mas nós estamos no conforto da nossa casa, né? Eu aqui com o meu chafé, que hoje está um chá. E você aí na sua casa. A gente não tem noção, a gente não consegue nem imaginar quais eram as dificuldades, além da falta de água que esse povo enfrentava. A gente já sabe que é deserto, que é sol escaldante.
Tinha ali a coluna de nuvem? Tinha, mas eles tinham necessidade de água. Então, dentro de casa, dentro do nosso conforto, é fácil a gente, né, ficar aqui imaginando, julgando, falando o que eles estavam ali reclamando. Mas a questão da murmuração, ela sim, ela persistiu por toda a caminhada no deserto. Então, assim, falando em cenários diferentes, que nós estamos em cenários diferentes, não estamos na mesma situação. Às vezes você está no deserto, vivendo no deserto, mas não é o deserto que eles estavam aqui passando, né? Então, fácil a gente falar daqui de casa. Mas, se você traz para o lado da murmuração, você vê o quê? Eles estavam sempre voltando lá atrás, passando pelas mesmas provações, porque aqueles estavam sem água de novo, eles tinham murmurado e as águas de Mara, elas tinham sido transformadas em águas boas para beber. Então, a palavra de Deus quer nos dizer o quê? O mesmo Deus que operou no passado, trouxe um milagre de multiplicação no passado, purificou a água no passado, abriu o mar vermelho, né? Abriu o mar para que o povo passasse com os pés enxutos. É o mesmo Deus que também daria água. Deus não tira você de um lugar para colocar em outro para você morrer. Muitas vezes o lugar que você está é lugar de passagem, mas dentro desse lugar de passagem o Senhor vai ensinar você, vai cuidar de você para que você chegue preparado onde Deus te chamou para estar. E toda vez que nós estamos num lugar de preparação para algo, quanto mais a gente murmura, mais a gente volta no processo. O segredo de estar num processo com o Senhor para ser aprovado é a obediência e tirar a murmuração dos nossos lábios. A gente vê isso dentro da palavra. E quando a palavra vai dizer, ó, ele respondeu, o povo exigiu, né? Dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Moisés ali, que era manso, já estava irritado. Não é fácil perder a paciência como murmurador, não. Não é. Eu te garanto que não é, entendeu? Mas Moisés não era igual eu, sanguíneo, que só Cristo para ter misericórdia, né? Hoje em dia eu penso 10 vezes antes de dar uma resposta, mas nem sempre eu fui assim. Mas ainda pensando 10 vezes, se você precisar levar a resposta, você vai levar para sua casa. Por quê? Eu tenho comigo o seguinte, eu prefiro falar diretamente com você ou com qualquer outra pessoa que seja, do que tratar você mal pelas costas. E não é destratar, ser verdadeiro. O mínimo que você merece, sendo meu amigo, estando aqui na live, convivendo comigo, é a minha sinceridade. O mínimo que eu posso fazer por você é ser sincero. A Bíblia diz que aquilo que você deve dever a alguém é o amor. E dentro do amor cabe o quê? Cabe sinceridade, cabe cumplicidade, cabe lealdade. Entendeu? O que é os princípios, né? É verdade, Eliane. O que são os princípios? A Dani tá indo, né, Dani? Dani nem tem altura e nós nem temos altura para ser assim, né, Daniela? Mas somos. Então, a palavra de Deus diz isso. Moisés, ele já começou a se irritar. Por quê? Porque o povo estava sempre caindo no mesmo erro e ia cobrar dele. Eles já voltavam e ali, dá para perceber pela palavra, ó, que ele já estava já sem paciência, né? Ó, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Ele falou, vocês estão se queixando a mim, vocês estão provocando a Deus. Porque vocês já viram o milagre uma vez, já viram duas, já viram três, vocês estão murmurando de novo, né? Então, quando você vê um homem que a palavra de Deus diz que um homem mais manso da terra, chegar no ponto de perder a paciência, vocês imaginam o que esse homem estava aguentando. O que esse homem não chegou a aguentar, né? Quando eu falo de sinceridade, lealdade, é um dos princípios básicos de dentro da palavra. Não tem como eu caminhar com você sendo infiel. Não tem como eu caminhar com você quando eu desligo aqui a live eu vou falar mal de você. Não tem como. Eu não consigo participar disso. Por quê? Ah, Rose, porque você é perfeita? Não, porque eu não quero fazer de conta que eu sou cristã. Eu quero ser salva. Eu quero a minha salvação. O que conta não é o que você vai gostar em mim ou não, é se eu estou com Cristo. O que conta não é se eu estou agradando a 20, 30, é se eu vou ser salva. Então, um dos princípios é o quê? A lealdade, a fidelidade, porque a gente tem que parar de normalizar essa questão de crente. Ah, não, estou na igreja de domingo a domingo, mas eu viro as costas, eu vou lá e falo, ah, não tem problema não. Quem disse que não tem problema? Quem falou com você que não tem problema? Tem todo o problema. Ah, não, mas só falei, você só falou e o Senhor só ouviu. Ah, mas a gente tem que parar de normalizar essas coisas. A gente tem que parar de normalizar ser cristão. Você vê que para ouvir a palavra, né? O chicote pega nas minhas costas primeiro aqui.
Não é se chega e o chicote pega nas minhas costas primeiro. Eu estava aqui falando com Deus na madrugada sobre isso. Eu falei com o Senhor, eu falei, Jesus, eu apanho primeiro, eu recebo primeiro, entendeu? Mas é varinha de correção para ensinar é por amor. Ah, mas Jesus, ele tem vara de correção, sim. Qual que é a vara? É a palavra. Ele fala o quê? É através da palavra. Nós não somos corpo glorificado. Quando nós colocamos no nosso coração que nós não precisamos ser corrigidos, nós estamos numa arrogância tamanha. Nós estamos numa arrogância terrível. Não... Como é que ele anda? Basta pensar. Às vezes não precisa nem falar, basta pensar. Ele está falando a verdade. Às vezes não precisa nem de você abrir a boca para falar, mas você levanta o seu pensamento contra o irmão. E Deus não suporta isso. Então a gente tem que parar com isso. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, Moisés se irritou, Moisés se irou aqui, né? Não vou nem dizer que irou, né? Mas aqui estava nervoso, ele estava. Então há uma necessidade, a gente precisa entender que Deus nos chamou para andar, o quê? Andar em novidade de vida. O que quer dizer? Andar, caminhar, viver, todo dia. Ai, meu Deus, mas não aguento. Misericórdia, Senhor, Jesus, eu realmente não estou aguentando. Mas me ajuda, me dê graça aqui. Me dê graça, me dê graça. Eu vejo alguma situação que ela vem, aí eu falo, Jesus, me dê graça, Senhor, porque se o Senhor não me dê graça, eu faço, eu falo, e eu não vou falar, não é por causa de mim, é por causa do meu amor, da minha vida, que é o papai, que é o Senhor. Ele não merece que eu entristeça o Espírito Santo diante de tantas coisas que ele já fez na minha vida. Qual delas? Entregou na cruz do Calvário a sua vida para que eu e você tivéssemos vidas. Nós temos que parar de achar normal crente perturbar o outro. Crente perturbar, por que eu tô falando aqui? Eu tô falando de liderança aqui, ó, que foi levantada por Deus. Esse homem foi levantado por Deus e ele já estava aqui sem paciência. Ele fala, ó, foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Deus acabava de ir lá e transformar a água em água purificada, boa para tomar. Havia murmuração novamente. Então até Moisés aqui, né, ele já estava, né. Então Moisés clamou ao Senhor. Que farei com este povo? Gente, imagina, quando a pessoa fala, Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Como que não está o coração por dentro? Ele estava sentido. Ele não estava aguentando, porque ele fala aqui, ó, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me, ou seja, é aquela pessoa que é atenta, que perturba, que não dá sossego. Mesmo estando no meio do povo de Deus, não dá paz, não dá trégua, não dá sossego. Então nós somos muitas vezes esse povo aqui. Ele chega ao ponto de falar, Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de apedrejar, ou seja, eles veem os milagres, eles veem os frutos, eles veem tudo, mas eles continuam murmurando e caçando problema com tudo. Então, gente, quando Moisés chega a falar isso aqui, imagina como que estava o coração desse homem. Imagina você, uma multidão de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E o povo era fértil. Imagina você. Imagina a situação. Eu deixava todo mundo com sede. É típico do sanguíneo falar isso aí. É típico. Eu não chego aqui para fingir uma coisa que eu não sou. Entendeu? Se eu não peço paciência, porque quando você pede paciência, vem uma prova para você ficar paciente. Eu peço graça, Senhor, me dê graça para suportar. Me dê graça, Senhor, me dê graça. Mas também não me deixa perturbar ninguém. Quando eu vejo que eu estou no nível, que eu estou sendo perturbação para alguém, né? Perturbação mesmo, essa é a palavra. Eu já começo a orar. Senhor, não me deixe perturbar a minha família. Não deixe tirar a paz dos meus filhos. Não me deixe ser pedra de tropeço. Porque não adianta falar que só o outro é, que a gente é também. A gente é também. E mulher, pelo amor de Deus, se a mulher resolver murmurar, nem o diabo fica perto. Ninguém aguenta. A Bíblia fala o quê? Goteira. Goteira. Melhor morar o quê? Lá no canto do erado do que o quê? Lá numa goteira. Ficar lá, goteirinha. Pingando. Quem aguenta uma goteira, né? A gente que não pode ver um quadrinho torto na parede, quer arrumar, né? Dona Rutileia. Imagina ser uma goteira o tempo todo. Então, quando Moisés chega a falar, que farei a este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E por causa disso, olha o que acontece. No 5, gente, 17:5, Êxodo. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o rio Nilo
e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha. Deus marcou o lugar onde está encontrando. Tati tá rindo, mas é verdade. É verdade, Tati. É verdade. Eu não vou fingir uma coisa que eu não sou de jeito nenhum. Deus me conhece. Não adianta eu chegar aqui com os irmãos e falar, ai, eu sou a pessoa mais pacífica, mais tranquila. Gente, vocês já viram o jeito que eu converso? Vocês imaginam eu conversando, falando desse jeito, sendo uma pessoa tranquila, calma. Eu já tentei pregar tranquilinho, fazer tudo. Não, eu não sou. Eu oro todo dia pro Senhor matar a carnalidade. Jesus, mata isso aqui. Essa pessoa já era, não pode voltar. Mata isso aqui, porque senão isso aqui vai trazer problema para os outros. Eu vou trazer problema dentro da minha igreja, vou trazer problema na minha comunidade, eu vou trazer problema para meus irmãos. Na hora que eu começo a ficar, que eu vejo que está azedando, eu já começo a orar. Porque eu sei que a gente traz problema sim. Então, olha só o que isso causou na liderança. Ele já estava com o coração, ele já estava cheio da situação, né? E ele fala aqui, ó, Deus marcou encontro com ele. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha. Ele falou, ó, bata na rocha. Eu vou pegar outra tradução aqui, gente. Eu tô na NVI. Eu vou pegar a Ferreira de Almeida só por causa dessa palavra. Vou pegar aqui a Ferreira de Almeida. Êxodo 17... Vamos lá. Nós não vamos alongar muito, não. Que eu já entrei na live tarde. Porque essa semana eu tô resolvendo algumas coisas. Tá muito difícil chegar aqui de manhã. Aqui em casa, meu esposo, você pergunta uma coisa e ele hoje só te responde amanhã. No início do casamento foi difícil pedir a Deus discernimento. Hoje pergunta. Quer um negócio para converter, para trazer mais mudança na vida que um casamento, gente? Quem não é, receba em nome de Jesus. Porque o casamento é transformador. Quem não é casado, ó, o Senhor já vai preparando. Mas você já entra sabendo, casamento é para transformação na sua vida e do cônjuge. Né, Eliane? Êxodo 17, 6. Aqui, ó. Vamos pegar o 6 aqui. Eis que estarei ali adiante de ti. Ó, vamos ver na Ferreira de Almeida. Estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha. Eu queria essa tradução aqui, que essa aqui é fiel ao que realmente tem ali, escrito. Feriste... Ai, meu Deus. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Deus falou o quê? Ferirá a rocha, né? Aí vamos ver o que aconteceu. E dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou aquele nome, o nome daquele lugar, Massá e Meribá. E por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós. Então você vê aqui que Moisés chegou no limite. Ele chegou no extremo. Por quê? Porque o povo não dava paz. E não dava o quê? Sossego. Tati, eu não aprende com outro sempre. É desse jeito. Igual a Eliane falou aqui. O marido dela perguntava as coisas, ele ia responder no outro dia. São duas pessoas convivendo, pessoas de temperamento diferente, pessoas totalmente diferentes, né? Pessoas que vieram de criações diferentes. Imagina um povo com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, convivendo tudo junto, todo dia. Em tendas ali. O sangue de Jesus tem poder, gente. Vamos ser sinceros. Porque e não adianta falar assim, mas a Bíblia fala para amar. Sim, a Bíblia fala para amar, mas gostar tem hora que é mais complicado. E aí o que você vai para onde? Você vai para a palavra. Senhor, me faz o quê? Suportar. Suportar. Por quê? Para que nós não sejamos peso nem para as nossas lideranças e não sejamos peso para o quê? O corpo de Cristo. Então, isso aqui nos traz uma lição muito grande. A murmuração traz um espírito de divisão que ataca até os nossos líderes, ataca de forma terrível as pessoas que estão, né, por cabeça, a qual o Senhor levantou sobre nós por cabeça. E quando começa ali um rebanho brigando, o pastor ele fica ali, ele fica corre aqui, corre aqui, corre aqui. Vocês imaginam a situação? E o povo realmente estava o quê? Murmurando. E aqui, né, nós vemos, ó, então... aqui vai dizer a peleja de Amaleque contra os israelitas. Isso aqui a gente vai deixar para outro dia. Quando a palavra de Deus diz que o povo estava de novo tentando, pedindo, o Senhor vai nos deixar morrer de sede? Vai deixar morrer de sede? Gente, é quando a gente fala assim, às vezes a gente está aguardando acontecer algo e aquela promessa ainda não veio. Mas Deus já fez tanta coisa, e a gente fala assim, mas será que vai acontecer?
Parece uma frasezinha sem importância, mas a gente está tentando a Deus. Muitas das vezes até amar o próximo, mas o próximo não colabora. E aí é só pela graça de Deus mesmo. Sim, é pela graça mesmo, por isso. Porque, sabe, uma das técnicas que eu desenvolvi mesmo para amar as pessoas é olhar a alma e entender, tipo assim, meu Deus, se ele resolveu ir pro céu e eu estiver perturbando a vida dele, eu não vou não. Desde sempre eu penso assim, pai Josi, se ele resolver ir pro céu, se ele tiver mais que ele seja desse jeito, se ele resolver ir, eu vou ficar onde? Se meu coração estiver ferido com ele, entendeu? Então, a palavra de Deus fala, Moisés aqui, ele chega no limite, por quê? Imagina você próximo de Deus, andando com o Senhor, ouvindo os direcionamentos de Deus, e alguém do lado no raso. E alguém do lado que não mergulhava na presença. E alguém do lado que só via o quê? Os pontos negativos. Coisa terrível é caminhar com pessoas que só vê o lado ruim. Às vezes você tem um projeto para executar, desenvolver, fazer. Às vezes Deus deu um projeto para você. Aí você chega na pessoa e fala, né? Sendo a pessoa certa, sei lá, alguém que convive, que mora, alguém da sua família, não sei. Aí você chega e fala, a pessoa já vê todos os pontos negativos. Vê tudo que pode dar errado, mas não vê o que vai dar certo. Ou seja, são pessoas o quê? Negativas. Elas não. Quando você vê pela ótica de Deus, você vê o impossível, você vê o caminho abrindo antes de você, né? Antes de você passar, você já vê o caminho. Porque você vê com os olhos de Cristo. Quando você enxerga pela ótica de Deus, você não vê dificuldade, você vê o quê? O milagre. Ah, mas todo dia a gente tá assim? Não tem dia que o inimigo vai tentar bater na sua porta e vai tentar falar assim, tá vendo? Aquela situação ali, ó, não tá sendo resolvida. E foi assim comigo por muitos anos. O inimigo tentava de todo jeito falar, tipo, você tá vendo? Nessa situação que não tem jeito. Aí o dia que Deus falou, olha, hoje eu estou entrando nessa situação para resolver. Pronto, ficou tudo bonitinho no lugar certo. Só que Deus quer ver como que você vai se comportar, como que eu vou me comportar até receber. E por muitas vezes nós colocamos a paciência das pessoas à prova diante de Deus por causa de quê? Da nossa murmuração. Então, o tempo que você precisar de pão até sair do deserto e chegar em Canaã, você vai ter. O tempo que você precisar de provisão até chegar em Canaã não vai te faltar. Deus vai te vestir, vai te curar, porque a palavra de Deus diz, né? Não tinha ninguém doente no meio deles. Quando eu vejo isso, já calo, vou fazer. Quando a pessoa vê, eu já fiz. Então, a gente precisa entender que tudo que você precisa, o pão diário, a necessidade do dia, ela vai estar sendo, né, derramada na sua vida. Não tem nada. Deus quer que você entenda nesse texto aqui, através dessa palavra, que do mesmo jeito que ele operou milagres lá no passado, do mesmo jeito que ele abriu as portas lá no passado, o Senhor quer que você creia que no meio de qualquer situação, ele é o Deus que vai te manter. Ele é o Deus que vai te suprir. Está preocupado? Está muito preocupado? Senhor, como é que eu vou fazer para pagar tudo? Deus, como é que eu vou fazer para honrar isso aqui tudo? Sabe por quê? Você está preocupado porque você esqueceu o tamanho da mão do Senhor. Ele não vai te deixar faltar pão. Você não está sem nada, você já tem um pouquinho. Por quê? Lá com o povo, atravessando para Canaã, eles não haviam chegado em Canaã ainda, ele deu o maná. Mas quando chega no Novo Testamento, em Mateus 14, 13, o que ele diz? Ele diz o seguinte, o que vocês têm? Ou seja, eu já entreguei algo para vocês. Você tem a sua fé. Usa a sua fé. Ele está falando, usa a sua fé que eu vou multiplicar a partir daquilo que eu já te dei. Usa a sua fé. Usa aquilo que eu já te dei. Porque eu vou trazer multiplicação sobre a sua vida. O que você tem hoje? Né? Elias e Eliseu, eles chegam na casa da mulher, né? Uma em uma época, outra em outra. Mas eles chegam na casa da viúva, ambos, né? Quase a situação parecida. E ele pergunta o que você tem em casa, ou seja, Deus ele multiplica daquilo que você já tem. Ah, Senhor, eu só tenho a fé. Melhor ainda, porque aí Deus trabalha mesmo. Não vai faltar pão até você chegar em Canaã. Enquanto você estiver caminhando nesse deserto, peregrinando até chegar na salvação em Cristo Jesus, sentar naquelas mesas, eu imagino, gente, a mesa. Eu paro mesmo, eu penso, eu fico imaginando a mesa, eu fico maravilhada que quando eu começo a lembrar, eu falo, meu Deus, está escrito na palavra que nós vamos sentar naquela mesa, né? Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, entendeu? Então, quando a gente começa a imaginar a mesa que você vai,
você vai sentar, você vai estar lá, né? Nas bodas com Cristo. Aí o que vai acontecer? Enquanto você precisar passar aqui nessa terra para chegar lá, não vai faltar maná. Não vai faltar pão. Deus não vai te deixar no vento. Ele vai te dar tudo o que você precisa até o grande dia. Não vai faltar nada. Né? Não vai. Ontem eu estava em um lugar, não, eu nem ia falar, mas eu vou, né? Eu estava em um lugar comprando algo que eu precisava muito. E chegou alguém e falou assim, depois da fatura do cartão. Eu falei, não, minha irmã, não tem fatura do cartão, não. Se você crê em Deus, o Senhor te entrega até para você pagar à vista. Porque se você crê na escassez, você vai ter escassez. Se você crê na abundância, vai ter na abundância e na multiplicação. Não é assim? E eu falei com ela, falei, o Deus que você serve, na hora, dentro da loja. Eu levantei o dedinho e falei, Satanás, eu já te vi. Né? Porque ela falou, posso comprar, mas a fatura do cartão, né? E graças a Deus nem é no cartão. Eu falei, Satanás, eu já vi você. Falei assim, eu tô te repreendendo em nome de Jesus, porque o nosso Deus tem multiplicação. Se você crê que vai faltar, vai faltar. Se você crê, eu não posso por causa disso, você está colocando limite no Senhor. Às vezes Deus quer te dar o melhor. Não, mas isso aqui não sei o que tem. Se você crê na escassez, vai ser escassez. Mas se eu prego de um Deus que tudo pode, de um Deus, eu não estou falando de riqueza mundana, não, estou falando de prosperidade, que é dom de Deus. Deus vai dar em justa medida, no tempo certo. Ele vai trazer, você tem sonho? Porque eu tenho sonho para minha casa, eu tenho sonho para minha família, eu tenho sonhos, tem coisas que a gente quer alcançar, quer conseguir. Deus está ressuscitando isso na minha vida, que nem sonhar, eu não sabia. Né? Deixa assim mesmo. Deixa Deus falando, não tem esse negócio de deixa assim mesmo, não. Eu quero fazer coisa maior, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou pra mim e pra você. Aí se você crê na escassez, quando crê na escassez, o que é isso? É crença limitante. Você coloca na sua mente, mas isso aqui não vai dar, mas não sei o quê. Aí você começa, porque eu reclamava do preço de tudo. Eu tô contando aqui uma pessoa que eu era. E eu fazia tudo errado dentro da minha casa. Fazia tudo errado. E meu esposo falava assim, não importa, se você gostou, se você tem condições, você não tem que ficar olhando isso não, sabe por quê? Você só vive uma vez. Eu aprendi isso com ele, muito. Tanto que eu era murmuradora que eu comecei a acabar com a vida dele. De quê? De como? Como assim que eu fazia isso? Eu falava, não, mas você vai fazer isso? Olha o preço dessa camisa, olha o preço disso. Tudo eu falava isso. Gente, eu não tô falando aqui, eu não tô jogando direto pra ninguém. Eu tô contando como eu era. E Deus hoje, na madrugada, ministrou isso no meu coração. Quando você crê que você pode mais, Deus ele te dá mais. Deus não quer que você creia na escassez, Ele quer que você creia na abundância, na multiplicação. E quando você começa a se comportar dentro dessa palavra, você começa a viver isso. Né? E a irmã riu que eu falei assim dentro da loja. Falei, minha irmã, se você serve a um Deus desse tamanho, você está crendo na escassez, você está crendo errado. Falei, está repreendido esse pensamento em nome de Jesus, porque Deus vai te dar, é para sobrar. E não é no cartão, não, porque quando Deus te entrega, o Senhor te dá condições de você pagar à vista. É assim que o Senhor faz. Quem recebe aí, toma posse, né? Porque você não vai precisar ficar o dia, não, tem que esperar o cartão virar, que não sei o que tem. A gente pode crer que vai chegar um dia que a gente não precisa disso. A gente pode crer nisso, por que não? Né? Deus ainda realiza sonhos. E a irmã riu e falou assim, Rose, é verdade. Porque toda vez, a Bíblia diz, você é o quê? O que você confessa. Não é verdade, Eliane? Você é o que você confessa. Se você crê, não, mas eu vou ficar enrolado com isso aqui, você vai. Não, mas se eu fizer isso aqui, não estou falando de irresponsabilidade, comprar e ser irresponsável. Não. Eu estou falando da gente ter responsabilidade, trazer as nossas dívidas pagas, sanadas, não tomar nada de ninguém, ser honesto com todos e com Deus em primeiro lugar, devolver o que é de Deus, entregar o dízimo do Senhor e esperar. E a palavra fala, fazer prova de mim. A única vez que você vê, né? Eu não sei se tem mais, mas é que eu lembro, que eu li, é quando Deus fala assim, fazer prova de mim. Não tem. Fazer prova de mim, né? Dentro dessa questão aí do dízimo. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sobre vós sem medida. O Senhor fala, entrega a mim e faz prova de mim. Se eu não vou derramar sobre vós bênção, o quê?
sem medida, né? Eu observo esses dias, sempre que eu acompanho, não estou fazendo aqui mexendo, não, mas tem uma coisa que me chama a atenção. Não, eu gosto de alma, pessoa, gente. É só os evangélicos, não é gente, é alma. Eu acompanho os stories da Aurora, né, da Raquel, e ela coloca sempre assim uma profecia. É tanto azeite que vai ser derramado que vai faltar vasilhas. E todo dia aquele history ali, eu falei, Jesus, olha só, essa menina tá pregando. Todo dia, ela, né? Tanto azeite que faltou até vasilha. Vai ser tanto azeite que faltou até vasilha. Eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E eu acompanho os stories dela e eu tô observando e ela sempre põe algo dentro desse tipo. E é verdade, você tem que tomar posse, que o azeite vai ser tanto que vai faltar até vasilha. Porque o azeite só parou de correr quando quê? Quando ela não tinha mais vasilhas. Ela não tinha mais vasilhas para colocar. Ou seja, a parte de Deus ele continua fazendo, ó. É o quê? Ilimitado. Deus quer que você creia no poder dele, que você vai andar e viver em novidade de vida, né? Coisa triste é quando a gente não sonha mais, né? E eu passei por essa sequidão de sonhar. Sonhe em comprar alguma coisa, sonhe. Quando você está aqui, o que a Bíblia diz sobre o quê? O bom da vida, né? Eu não lembro o versículo direito, né? Mas Salomão falou, né? O melhor, né? É comer, beber e viver a vida com a pessoa que ama. Ou seja, ele tá falando, não tá falando de glutonaria não, tá, gente? Porque isso aí não é de Deus não é gula. Ele tá falando de desfrutar do fruto do seu trabalho. Você não trabalha? Você não tem que ficar pedindo desculpa porque você comprou uma caneca pra você, porque você comprou algo pra você. Não, meu irmão, eu comprei porque eu tava precisando. Você comprou porque você é servo de Deus, filho de Deus vivo, você merece o melhor. Aí você vai lá e compra um iPhone. Teve um dia que eu falei isso com alguém que comprou um iPhone. Eu só comprei porque eu precisava. Eu falei, você comprou porque você merece. Você comprou porque você trabalha. Você não precisa pedir desculpa porque você comprou um iPhone pra você. Não, você tem que alcançar o melhor, viver o melhor dessa terra. Só que enquanto isso não é gerado no nosso coração, não acontece nada. Porque eu vivi isso muitos anos, né? E há pouquíssimo tempo que o Senhor tem falado assim, sonha. Sonha. E a gente não sabe sonhar. Mas é sonhar o quê? Dentro da palavra. Sonhar os sonhos de Deus. Não dar prejuízo a ninguém. Não passar a perna em ninguém, né? Não tratar as pessoas de um jeito que a gente não gostaria de ser tratado. E orar direto. Senhor, a hora que o Senhor me prosperar, mantenha o meu coração humilde. Não me deixa, Senhor, desfazer de ninguém, tratar ninguém com diferença, né? Isso aí te aponta lá para aquele lugar qual Deus preparou para sua vida. Vamos orar? Já falamos 1 quilo, que já é 8 horas. Dizia que a live ia ser rápida. Toda vez que eu falo isso, ela estende, né? Porque quem controla não é a gente, né? É o Senhor. Mas o Senhor, ele tem nos dado graça para estar aqui. E nessa sexta-feira a gente está com o coração muito feliz com essas palavras que o Senhor tem liberado aqui no café. Não querer o que é dos outros. Isso aí, Eliane. É a pior coisa. E a pessoa que quer o que é dos outros, ela faz o quê? Ela fica circulando ali em volta de si. E se você manter essa pessoa no seu convívio, a sua vida também anda toda para trás. Se você convive diretamente, vive. Eu não tô falando de pregar. Pregar é para todos. Mesa é para quem Deus preparou para você. Mesa não é para qualquer um, não. Para sentar, para comer na sua mesa, para estar ali com você, não é qualquer um, não. Por quê? Porque mesa trata de quê? De comunhão. Então tem que ter o quê? Se você é do povo de Deus, o que ele falou na palavra? Lembra vocês de quando vocês entrarem na terra que eu prometi, vocês o quê? Não vai fazer aliança com aquele povo. É Jebuseu, é Ferezeu, é Eteu. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, que Deus ele venha abençoar a sua vida através dessa palavra. Ele venha trazer glória, graça. Tem que fazer um almoço com a palavra para demorar mais. Irmão Jamil, ó, só Jesus. Em nome de Jesus, né? Que o Senhor nos dê um momento presencial. Vamos orar, quem sabe, né? Esses dias falaram algo comigo assim, Rose, porque você não marca um café? Eu falei, gente, na minha casa sem condições. Na minha casa são pouquíssimas pessoas que eu consigo chamar, porque aqui para entrar, né, 2 tem que sair 3. A minha casa é minúscula, para a glória de Deus, mas é a minha casa, eu amo, né, minha casa, do jeito que ela é, tudo tem aqui. Então, um dia a gente vai marcar sim, vamos marcar um café. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o Senhor vai preparar, né? O irmão tá falando aqui, um almoço, quem sabe tem um churrasco, né? Quem sabe tem um churrasco, tem um troço que crente gosta de comer, né? Aí tem que vigiar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, Deus, a minha vida diante do Senhor, a minha casa, os meus filhos, o meu marido, a vida dele, o trabalho do meu filho ali, Pai, naquela cidade a qual ele está. Que o Senhor guarde, proteja, dê livramento, cuide dele, dos sonhos, dos projetos. Eu louvo ao Senhor pela vitória que o Senhor entregou na vida do meu filho.
Ah, Senhor, como eu te agradeço por essa vitória que o Senhor entregou. Papai, eu quero pedir ao Senhor, a Deus, pelo café. Deus, o café com palavra não é meu, ele é teu. Ele é um ministério, Pai, que o Senhor me emprestou e ele está nas tuas mãos. E eu louvo a Ti por causa da Tua benevolência e da Tua misericórdia. E nesta hora eu venho pedir, Espírito Santo, ministra a Tua igreja. Ministra o coraçãozinho, Senhor, a Deus, das pessoas que estão aqui, que vão passar, Deus, no decorrer do dia. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor venha trazer no coração deles a certeza de que o Senhor é o Deus, ó Pai, que opera contra a escassez. Tu é o Deus de abundância, Tu é o Deus de multiplicação, Tu é o Deus que abre porta onde não há porta, Tu é o Deus que faz acontecer milagres num dia comum, Senhor. Vai trabalhando aí, meu Deus, na área em que essa pessoa precisa, Pai. Há dívidas que precisam ser pagas. Ah, Senhor, e pela fidelidade dela com o Senhor, aquilo que ela colocou no coração. Olha, Pai, essa pessoa tem se levantado, Pai, para ajudar outras pessoas através da palavra. E o Senhor é o Deus que diz que ela não vai ficar em desespero nessa situação. Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, Pai, essa pessoa para o pagamento de dívidas. Libera, Senhor, Pai, os materiais de construção, qual é o sonho do coração dessa pessoa. Traz, Senhor, Pai, o cumprimento da Tua palavra. A Tua igreja vai, Senhor, fazer a diferença num tempo, Pai, nesta terra, Pai, em que tudo parece que conspira contra, mas por causa do Teu braço haverá multiplicação, transformação e mudança. Deus, no nome de Jesus, que todo vento contrário, mentira do adversário, seja, Senhor, arrancada da vida dos Teus filhos segundo a Tua vontade e querer. Dê, Senhor, Pai, um empreendimento, Senhor, segundo o Teu coração. Arabandaraçui decantarabaçui manai. Espírito Santo de Deus que testifica, lamanaçui decantarabás. Passa pela Tua igreja, Senhor Pai, tirando os tropeços, os impedimentos, os empecilhos que vêm para tirar o sossego, a paz. Secalamandai, enemanai. Ah, Senhor, opera no meio da Tua igreja, rimanagassúbria. Traz, Senhor, alegria, traz, Senhor, regozijo, traz refrigério no coração do Teu povo. É a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um. Reveste com o Teu poder, dê autoridade, Senhor, ao Teu povo, para pisar, Senhor, Pai, na cabeça da serpente. E passar, Senhor, Pai, no meio do mar com os pés enxutos, meu Deus. Levanta-nos, ó Pai, como uma igreja, Senhor, uma noiva adornada, preparada. Levanta-nos como noiva apaixonada pelo Senhor. Nos levanta. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Tira de nós tudo aquilo que Te desagrada, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus é fiel, justo e verdadeiro. Creia. Se você está aguardando um milagre, creia. Eliane, Deus está enviando providência. Eu via Deus trazendo providência, provisão na sua vida. Vejo você preocupada com algumas coisas e o Senhor está, por causa do seu coração, Deus tem algo que você se propôs no seu coração com Deus e Deus tem se agradado disso. E o Senhor vai se mostrar, vai se revelar a você agora, no momento que você precisa. Você pode tomar posse disso. Você vai receber o livramento dessa situação. Você não vai nem entender. Você vai falar assim, mas como? Entendeu? Mas você vai receber e tomar posse. Deus está no tempo que você vai ver muita coisa no meio da igreja acontecer. Eu estou falando da igreja de Deus, não estou falando de templo, não. Nós estamos aqui em igreja. Né? Reunimos aqui em casa, nós somos o quê? Igreja. Igreja não é as quatro paredes, né? A palavra de Deus diz que Ele habita em nós. Nós somos igreja de Cristo. Então, como noiva amada de Jesus, neste tempo final, estamos na reta final, Ele vem trazer cumprimento de coisas para que o ímpio veja e se converta. As coisas caminham a passos largos. Deus vai cumprir coisas, anota o que eu estou falando, vai cumprir coisas na nossa vida em tempos praticamente desfavoráveis. Mas Ele vai cumprir para que haja conversão na vida de outros.
Amém? Louvado seja Deus, fica com Cristo até segunda-feira, né? Onde tem dois ou mais, né? Jesus está. Ah, é palavra. A menina tá agora na palavra que tá aqui só. É isso aí. Até segunda. Segunda nós estamos aqui no nome de Jesus no nosso café, né? Em nome de Jesus teremos uma semana mais tranquila na semana que vem. Essa semana tá muito corrida. Misericórdia de Deus, né? Eu não tô conseguindo chegar a 7 em ponto aqui, mas pra glória de Deus, oh, aleluia. Fechamos a semana, né? Conseguimos honrar, né? Só na terça-feira que eu não estive aqui. E eu fico muito feliz, né, de conseguir, né, o Senhor me trazer aqui para fazer aquilo que Ele tem falado. Até segunda-feira, tenha um excelente final de semana e lembre-se de descansar. Descansa. Descansa em Deus, descansa seu físico também. Você ainda não é corpo glorificado, você ainda está aqui na terra. Amém? Beijo, Dani, Eliane, Tatiane, fica com Cristo, meninas, irmã Elza, né, Andréia, né, irmão Jami. Deus abençoe muito a vida de vocês. Fiquem com Cristo e até segunda.